Olá pessoal, eu sou o professor Valdeci e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Física Básica 2 falando sobre equação da continuidade. No entanto, antes de falar da equação da continuidade, a gente vai definir um conceito muito importante que é o conceito de linhas de campo. Se você for no teu navegador e digitar linhas de campo, você vai ver aqui as linhas de campo mais comuns, né, estudadas, que são relacionadas ao campo eletromagnético. Então essas linhas elas indicam a direção do vetor campo tangencialmente a ela, né? Então a direção do campo elétrico em dado ponto é tangencial à linha de campo, certo? Então ela pode indicar a intensidade do campo ou a direção do campo vetorial que você está estudando. No caso do escoamento, o campo vetorial que nós vamos representar pelas linhas de campo são as linhas de velocidade, ou campo de velocidade, né? Então, imagina que você tem aqui um líquido, um fluido passando num cano que vai sofrer uma redução. Você sabe mais ou menos, ou você tem uma intuição de que a velocidade aqui na ponta mais fina, ela tem que reduzir, ou melhor, ela tem que aumentar, né? Você sabe por intuição porque quando você brincava aí com mangueiras no jardim, no quintal, você prende a ponta da mangueira com o dedo, diminuindo a área, né? O orifício que a água vai passar. E aí você vai ter a água saindo com maior velocidade. Você costumava brincar disso quando era criança. E isso se deve à equação da continuidade, tá? E a gente, então, para você representar esse comportamento do ponto de vista vetorial, a gente vai representar dessa maneira. Então, imagina que são linhas de campo que representam o campo vetorial de velocidade de um fluido. O que você tem que ter em mente é que a velocidade de uma partícula no fluido é sempre tangencial a essa linha, e quanto mais afastadas estão as linhas, menor é a velocidade. Quanto mais juntas estão as linhas, maior é a velocidade. Tá? Aí uma partícula do fluido é uma molécula aí do fluido de água, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, como é que você representaria as linhas de campo? Como é que você imaginaria que elas ficariam? Então, eu desenhei rapidamente aqui um rabisco, como é que elas ficariam. Então, as moléculas de água vão entrar aqui com uma menor velocidade, ou seja, linhas mais afastadas, e elas vão passar aqui dentro com uma maior velocidade, ou seja, com linhas mais próximas umas das outras, certo? Isso acontece porque, como o fluido ele é incompressível, você precisaria, né, para passar por uma porta menor, você precisaria passar mais rápido, como acontece, por exemplo, numa festa, né? Você tem na porta de saída ali de um ginásio ou de um local de grande acumulação aí de gente, na porta ali onde está saindo as pessoas, elas têm que sair mais rápido para que a multidão que vem atrás, que está caminhando mais lentamente, ela possa também passar, certo? Só que no caso do fluido, o problema ainda é maior porque não há compressão, né? Ou seja, a distância entre as partículas é sempre a mesma, no caso do ponto de vista ideal, certo? Então é disso que se trata. Opa, eu tive que atender o telefone, mas para a gente entender melhor esse conceito, a gente precisa entender o seguinte: como esse fluido é incompressível, imagina que eu vou marcar uma certa quantidade de tempo, né, ΔT, e quero saber nessa seção transversal quanto de fluido passa por unidade de tempo, tá? E qual é a relação dessa quantidade de fluido em relação a essa segunda seção transversal, tá? A resposta para isso é muito simples. A quantidade de fluido que passa por unidade de tempo, aí, ela tem que ser a mesma, o volume tem que ser o mesmo, para que seja conservado, né? Se entrar mais fluido do que sai, você vai comprimir o fluido que está aí dentro. Se entrar menos fluido do que está saindo, você vai fazer esse fluido expandir. Então, a quantidade de fluido que sai, que entra por unidade de tempo, tem que ser igual,
certo? Então, tendo isso em mente, você vai imaginar que numa dada seção transversal, passa a mesma quantidade de fluido que passa em qualquer outra seção transversal do tubo. Tá? Então, eu vou escrever que V1 é igual a V2. O volume de fluido que passa na seção 1 é igual ao volume que passa na seção 2. E o volume a gente sabe que é igual à área da base vezes o comprimento, a altura do cilindro. Né? E da mesma maneira, do outro lado, área 2 vezes x2, onde x2 é a quantidade, né, é o comprimento desse cilindro que vai definir a quantidade de volume que passou. Tá? E esse comprimento aí tem relação, como o tempo medido tanto para a região 1 quanto para a região 2 é igual, eu posso relacionar isso com a velocidade, ou seja, a velocidade de uma partícula no ponto 1, no cilindro 1, é igual a x1 sobre t. E a velocidade da partícula que passa no outro cilindro, no cilindro 2, é x2 sobre t também, porque o tempo é o mesmo. Substituindo, né, o valor de x aqui, né, x1 vai ser v1 vezes o tempo, e x2 vai ser v2 vezes o tempo. Então, eu vou fazer essa substituição aqui, vai ficar A1 V1 vezes o tempo, já não é mais volume, agora é tempo, né? Vou até melhorar esse V aqui, colocar um Vzinho, e A2x2, que é V2 vezes o tempo, né? De modo que agora eu posso eliminar o tempo, que é igual o tempo necessário para que esse volume passe aqui, é igual ao tempo necessário para que esse volume... Ou melhor, o tempo observado é o mesmo, né? De modo que ficou essa relação, que o produto da área vezes a velocidade é igual em qualquer seção transversal do tubo. E esse produto eu vou chamar de vazão. Então, a vazão, o livro chama de R, né, de ratio, e também pode ser algumas vezes representada por φ, de fluxo, né? A letra grega φ. Então, essas igualdades elas estão escritas aqui do lado na apostila, a mesma relação, né? E as mesmas relações e a mesma conclusão, que a razão ou a vazão ela é constante ao longo do tubo para qualquer forma que o tubo apresente. Isso para fluidos ideais, ou seja, onde não há compressibilidade. Então, R, que é a vazão, vai ser o produto da área da seção transversal vezes a velocidade. E isso tem que ser conservado. Então, para a gente fazer uma assimilação dessa ideia, nós vamos olhar esse exemplo do exemplo 1419, que diz assim: a figura mostra o jato de água que sai de uma torneira progressivamente mais fino durante a queda. Então, o jato ele sai um pouco mais grosso e vai afinando aqui durante a queda. As áreas das seções retas indicadas são A0, 1,2 cm², e A 0,35 cm². São as seções transversais. Os dois níveis estão separados por uma distância vertical H, igual a 45 milímetros. A pergunta é, qual é a vazão da torneira, né? A vazão que nós sabemos que vai ser RV, ou seja, vai ser a área da seção transversal, vezes a velocidade para qualquer instante aí que você esteja observando. Então, eu posso calcular a vazão tanto no ponto 1 quanto no ponto 2. Para qualquer um dos dois serve, dado que eu só tenho as áreas e a altura. Então, nesse caso, eu vou usar aqui um princípio de conservação, ou a equação
do movimento retilíneo uniformemente variado, porque uma molécula de água que está caindo aqui, ela sofre a ação da gravidade. Ou seja, é uma queda livre, né? E é um movimento uniformemente variado. Então, você pode usar essa equação aqui, que relaciona as velocidades antes, né, no início e depois, e você tem a altura e você tem a gravidade. Então, você pode usar essa relação aqui e a equação da continuidade, que relaciona V0 e V com a área da seção transversal, com as áreas das seções transversais, né? V0 a 0 e V vezes A, nesse segundo ponto. Então, você pode isolar, V nesse caso, né? Jogando essa área para cá para baixo e substituir nesse ponto. Tá? Quando você faz isso, você vai ter essa relação, onde você tem a velocidade final, a velocidade inicial de queda e o termo referente à altura, certo? E agora é só algebrismo. Você vai, então, pegar o V0, que está desse lado, jogar para o lado de cá, vai ficar esse termo ao quadrado, né, que é V quadrado, A0 ao quadrado e A ao quadrado, menos V0 ao quadrado. E você vai colocar o V0 em evidência, que está nos dois termos, né? E o que sobrou você põe dentro do parêntese aqui, certo? E você também pode retirar, melhor, você pode multiplicar o que sobrou, é porque eu dei um salto aqui. Fazendo mais compassadamente, quando você colocar a velocidade em evidência, vai ficar esse termo aqui dentro do parêntese, né? E você pode agora multiplicar os dois lados da igualdade por A ao quadrado, né? Quando você fizer isso, você vai cortar esse A ao quadrado e vai aparecer um A ao quadrado bem aqui. E do outro lado vai aparecer um A ao quadrado bem aqui, né? Vai ficar dessa maneira aqui, certo? E aí você então vai isolar o que você está procurando, que é a velocidade inicial, né, de queda da gota, que você vai pegar esse termo, dividindo, e depois você vai tirar a raiz para isolar o V. Vai ficar dessa maneira. E você vai, então, substituir os valores todos que são dados no problema, a gravidade, a altura de queda e as áreas, né? São todos dados no problema. Então, a velocidade inicial de queda dessa gota, ou melhor, de cada molécula de água, é de 28,6 centímetros por segundo. Então, essa é uma aplicação aí bem direta do problema, tá? Então, pessoal, essa é a apresentação da equação da continuidade, e a gente vai fazer mais exercícios relacionados, tá bom? Mas na próxima aula nós vamos, ou melhor, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a equação de Bernoulli, e a gente vai exercitar a equação da continuidade na nossa sala virtual lá no Google Meeting. Tá? Então, espero vocês na nossa aula. Até mais.